Obrigado. Olá, boa tarde, obrigado à comissão organizadora pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, é sempre interessante. Agora, eu nunca tinha visto tanta gente jovem numa plateia. Interessante. A aula vai fazer muito sentido para eles, então. Bom, não é uma aula muito típica, vocês vão ver que a gente vai falar de coisas muito novas. Algumas referências, inclusive, vocês vão encontrar na internet e não em artigo científico. Vamos ver o que é que a gente consegue ver com relação à questão do jovem e o que a gente tem para fazer de prevenção hoje. Ok. Ele demora mesmo. Ele é meio tímido. Ok. Vamos lá. Ele fica indo e vindo. Quando a gente vê esse gráfico que foi publicado no Boletim Epidemiológico de 2017, e ele mostra a evolução das taxas de detecção de AIDS por faixa etária, o que chama muito a atenção é que só houve aumento aqui e aqui. Então, na verdade, houve um aumento de 2,8 vezes na população de 15 a 19 anos, 2,1 vezes na faixa etária de 20 a 24 e 1,1 vezes na faixa etária de 25 a 29. Nenhuma outra faixa etária de adultos aumentou a taxa de detecção de AIDS, a não ser nos idosos. Então, chama muito a atenção que é uma população que está sendo muito vulnerável. Né? O que está acontecendo? Aonde que a gente está errando quando a gente fala de prevenção para essa população? Será que a gente está errando? Em que a gente está errando? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente tem que rever. Né? Se está acontecendo isso numa população específica, especialmente numa faixa etária específica, certamente a gente está fazendo alguma coisa de errado. Dados do CDC mostram para a gente que, nos Estados Unidos, 1 em cada 5 diagnósticos novos de HIV acontece também entre jovens de 13 a 24 anos. Então, isso não é só uma questão que acontece no Brasil. A gente vê que isso está acontecendo no mundo. E por que é importante saber quem são esses jovens que estão se infectando com HIV atualmente? Primeiro, porque eles pertencem a novas gerações. Eles se relacionam com as pessoas, com a mídia e com o consumo de uma maneira diferente do jovem de 20 anos atrás. Isso é extremamente importante. Parece banal, mas é extremamente importante. O jovem de 20 anos atrás não é o jovem de hoje. Eles são extremamente diferentes. Eles não serão atingidos por campanhas de prevenção focadas em meios antigos, como TV aberta, rádio, etc. É muito comum, quando a gente vai falar sobre infecção por HIV em jovem, e a gente fala que está aumentando, e as pessoas falam assim, mas não tem mais campanha de use camisinha na TV. E é claro que não vai surtir efeito nenhum, porque esse jovem não vê TV, do jeito que acontecia antigamente. Né? Então, além disso, eles necessitam de linguagem e instrumentos completamente específicos para se trabalhar a prevenção neles. E representa um desafio para quem trabalha com prevenção atualmente. Por quê? Especialmente quem está trabalhando com prevenção em sistema público de saúde, em geral, está ali há 20 anos, há 25 anos, há 30 anos trabalhando naquilo. E essas pessoas também precisam se atualizar para poder conseguir atingir essa população. Né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Para quem isso aqui cada um se encaixa, tá? Não precisa levantar a mão, ninguém precisa entregar a idade. É só para a gente ter noção que as pessoas, de acordo com o período de nascimento, elas são classificadas de acordo com a sua geração. Então, os baby boomers nasceram antes de 1940. A geração X nasceu de 40 a 61. A geração Y, os famosos millennials, que as pessoas culpam de tudo hoje em dia, né? Todo mundo diz que o problema do mundo é o millennial. Eu acho que não é. Nasceu de 61 até 81. De 81 a 96 nasceu... de 81 a 96 os millennials, e de 96 em diante, teoricamente, a gente chamava de geração Z ou de centennials. Hoje, a gente já tem uma nova classificação que criou a geração alfa a partir de 2010. Né? Provavelmente, depois disso, vai vir a beta, a gama, a delta, e o alfabeto grego começa todo de novo. Então, a gente tem que se preparar para isso. E essas gerações elas são completamente diferentes entre si, em diversos aspectos. Né? Por que
Para esses jovens, isso é extremamente complexo hoje. Primeiro, porque existe uma baixa percepção de risco, né? Então, apenas 10... simplesmente eles acham, muitas vezes eles não vão fazer exame, porque eles acham que eles não correm risco. Simplesmente isso. Então, isso é muito grave hoje em dia. As baixas taxas de testagem são um grande problema, né? Porque, quando você vê em estudos americanos feitos pelo CDC, apenas 10% de todos os jovens fizeram algum teste de HIV e IST na vida. Isso é um dado terrível. Além disso, 21% dos jovens HSH se testaram, ou seja, 1/5 dessa população fez teste. Então, se você não faz teste, você não vai fazer diagnóstico nunca, né? Então, isso é extremamente importante. As baixas taxas de uso de preservativo são um problema. Então, você vai ver que 43% dos jovens usaram camisinha na última relação nesse trabalho feito nos Estados Unidos. É um valor extremamente baixo. Então, essa história de use camisinha como único método de prevenção, a gente não precisa ir longe para ver que não está funcionando há muitos anos, né? Além disso, 49% dos jovens HSH usaram camisinha na última relação. Então, se você pensar nessa população com maior vulnerabilidade, você vai ver que só metade usou na última relação, né? Uma coisa extremamente importante. E o número de parceiros muito elevado. Isso tem acontecido cada vez mais. Então, o que a gente vê é que 33% dos jovens HSH tiveram mais de 4 parceiros na vida, contra 12% de todos os jovens. Então, mostrando aqui, mais uma vez, a vulnerabilidade, especialmente na população HSH jovem, né? O uso de substâncias, ele tem sido uma coisa cada vez mais frequente também nessa população. Então, entre os 34% dos estudantes ativos sexualmente nos Estados Unidos, 22% referiram o uso de álcool e drogas, o que é uma taxa muito alta, e provavelmente ela é subestimada, muito provavelmente muita gente não assume que usa. As altas taxas de IST nessa população também são um problema. Então, algumas das maiores taxas de IST dos Estados Unidos são entre jovens de 20 a 24 anos, especialmente os não brancos. Esse é um dado que se repete em várias populações, não só na americana. O estigma em torno do HIV é um problema ainda grave até hoje, né? Então, as altas taxas de sorofobia e homofobia podem impedir discussões abertas sobre sexo, proteção e aumentando a vulnerabilidade da população jovem como um todo. A educação sexual cada vez mais inadequada. Então, a gente vai ver que o percentual de escolas americanas com orientação sobre prevenção de HIV caiu de 64% em 2000 para 41% em 2014. Quer dizer, ao invés de a gente falar cada vez mais de sexo, a gente está falando cada vez menos de sexo na escola. Então, isso é um problema muito grave, né? E todos esses problemas que a gente falou acabam gerando uma sensação de isolamento para esse jovem e que distancia cada vez mais ele do serviço de saúde e da prevenção e da promoção de saúde, né? E como é que é no Brasil? Como é que está essa situação? Esse estudo, que é o PCAP, feito em 2013 e divulgado em 2016, ele já mostrou, isso tem 3 anos, tá? Então, que foi divulgado, ele já mostrava que 6 em cada 10 jovens de 15 a 24 anos fez sexo sem preservativo no último ano. Então, 60%. Tá? Então, isso é altíssimo também no Brasil. 43% deles não se protegeu durante o sexo casual, onde, teoricamente, a proteção deveria ser redobrada. 19,5% fez sexo com mais de 5 pessoas no último ano. 75% nunca fez teste de HIV na vida, coisa absurda. E 21% ainda acha que existe cura para AIDS. É assustador, né? Pensar que 1/5 da população que foi pesquisada acha que o HIV tem cura. Então, é uma coisa... a gente vê o quanto de vulnerabilidade existe. Então, quem são esses jovens que estão se infectando atualmente? Basicamente, geração Y, ou Millennials, e a geração Z, ou iGen, ou os Centennials. Então, a gente vai focar principalmente nessa população, que é a população que tem hoje até 23 anos de idade. Então, os millennials, na verdade, como eles vieram antes no tempo, então eles abriram os caminhos, né? Eu separei esse screen cap de uma série de TV, em que a menina ela fala para o namoradinho isso: eu sou um millennial, então a fluidez sexual é tipo uma condição necessária. Todos somos. Então, isso já mostra que essa geração foi a que abriu mesmo a questão da sexualidade para o jovem. E essa geração Z, então, eles são os nativos digitais.
eles são familiarizados com a internet, com compartilhamento de arquivos, tecnologia móvel, e não conheceram o mundo sem a internet. No caso da alfa, a situação é um pouco pior, porque eles aprenderam a mexer no tablet antes de começar a falar e antes de começar a andar. Eu sei que é verdade. Mas é diferente. Para você ver como é diferente, eu não nasci no mundo com internet. Meu primeiro contato com a internet se deu em 1998, quando eu tinha uns 20 e poucos anos, sabe? Então, assim, é muito diferente, né, de alguém que nasceu no mundo em que a internet já existia. E tudo era muito rápido, o acesso era muito mais rápido. Isso muda muita coisa, né? 1/3 dessa população assiste aula online, 1/5 lê livros em tablets e interage com colegas de classe na internet, mais da metade utiliza o YouTube como ferramenta de busca para se informar. Eu sempre cito nessa hora um amigo conhecido dessa geração, que ele construiu um banheiro na casa dele pelo YouTube. Ele construiu um banheiro. Ele construiu a parte hidráulica, ele fez o banheiro inteiro usando o YouTube. Então, é uma população que faz esse tipo de coisa. Eles são multitarefas. Então, ele tinha um computador que tem 3 telas. Esse mesmo amigo, o computador dele tinha 3 telas, porque ele fazia 3 coisas ao mesmo tempo, enquanto ele ouvia a música. Uma das telas ele jogava, em outras ele teclava, era tudo ao mesmo tempo, né? Então, isso é normal. Então, isso gera uma questão relacionada à velocidade e à impaciência pelos resultados e muita interatividade. Eles são precoces, mas são, por outro lado, também, em geral, mais imaturos, porque foram mais superprotegidos. Não, via de regra, são famílias hoje muito menores, com muito menos filhos, então, às vezes, um único filho no qual você foca tudo, né? São mais indefinidos com relação a gênero, idade, classe, não existe tanta separação quanto existia antigamente. Eles são muito conversadores e não conservadores. Cuidado com as palavras que se parecem, mas têm resultados completamente diferentes. São comunaholics, então eles são acostumados a viver em comunidades, em grupos. São os meme thinkers, são aquelas... Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente está começando a se habituar, né? Hoje a gente já consegue responder um WhatsApp com um sticker. A gente está ensaiando, mas, para eles não pensam. Automaticamente já sai o sticker respondendo, e a conversa vai toda em sticker. Vocês já fizeram isso, que eu sei. Um fica mandando um para o outro, ninguém fala nada, só tá. Pois é, então, é isso aí. É uma população mais multirracial que já existiu, mais aberta à legalização do casamento gay, mais favorável à igualdade de gênero e menos apegada aos papéis de gênero. Então, essa população é muito diferente do jovem de 20 anos atrás. A gente não pode achar que a gente vai fazer prevenção igual para pessoas que pensam de maneira tão diferente, né? Onde que está essa galera hoje? Muita gente fala assim, estão todos no Facebook. Então, Facebook já não é mais o que era antigamente, né? Então, em outono de 2012, 42% da população usuária de Facebook estava nessa faixa etária. Primavera de 2013, 33%. Outono de 2013, 23%. Ou seja, eles estão deixando o Facebook para outras plataformas virtuais. 25% dos jovens entre 13 e 17 anos abandonaram o Facebook em 2014. E para onde eles estão indo? Para onde vocês estão indo? Então, novas plataformas preferidas são principalmente o Instagram, o Twitter e outras redes sociais geoespaciais em cuja privacidade é mais valorizada, principalmente o Snapchat, que vai e vem, né? Entra na moda, sai da moda, tem um filtro maravilhoso, ele entra na moda. Aí todo mundo esquece dele. O Secret, o Whisper e o Curious Cat, que são todas plataformas em que existe muita a questão da privacidade, né? O que é de novo para esses jovens? Né? Muita coisa. Então, as questões de gêneros para eles são diferentes, as novas configurações de relacionamentos, as novas nomenclaturas, tem uso de redes sociais geoespaciais, que são os famosos aplicativos, que a gente vai chegar lá também. Eu vou acelerar. Isso aqui é só para a gente ter noção e fazer uma leve brincadeira, porque a gente não vai estudar isso a fundo, né? Então, hoje, a gente aceita, enquanto a gente pensava na nossa geração em gênero masculino e feminino, hoje você pode pensar num agênero, num andrógeno, num bigênero, no cis e no trans, no feminino para masculino, masculino para feminino, no intersex, no sexo fluido, no gender queer, no gênero inconformado ou não conformista, gênero variante, o questionador de gênero, a variante de gênero, o não binário, o neutro, o outro. Outro é uma loucura, né? Outro é um negócio de louco. Porque com tanta opção, a pessoa ainda diz que era outro. Tem o pangênero.
Eu respeito, então. É melhor. A gente tem que né, ver o lado engraçado dessa história. Eu acho lindo os dois espíritos. Dois espíritos é uma nomenclatura, é uma terminologia usada pelas populações índias americanas, que ele acha que a pessoa que tem alguma questão de gênero, que não é só um, ela tem dois, na verdade. Ela tem dois espíritos habitando o mesmo corpo. Então, assim, se a gente antigamente pensava apenas em termos de feminino e masculino, hoje a gente tem um universo de possibilidades muito maior e que, para essa população jovem, isso é extremamente normal. Né? A gente não vai demorar muito, a gente vai chegar num ponto em que a gente vai encontrar a pessoa e vai dizer assim, já sabe o que é? E ela vai dizer, humano. Vamos esperar para ver exatamente como é que vai ser depois. Né? Então, se vocês quiserem se achar, ó, é só brincar. O gráfico está aí, se encontrem, boa sorte. A gente tem até às 18h para vocês se encontrarem. Bom, existem também as novas configurações de relacionamentos. Né? Hoje, a gente já sabe que existem pessoas que gostam, que preferem relações assexuais, as famosas e tradicionais relações monogâmicas, fechadas, as relações não monogâmicas ou abertas. Eu estou falando tudo isso, gente, porque isso é realidade para muita gente hoje. É realidade para os nossos pacientes, para os usuários da gente. Então, a gente tem que ter essa conversa aberta. Muitas vezes a gente não perguntou. A gente pergunta, no máximo a gente chega assim, está namorando? Estou. Quantos de nós perguntou em seguida, a relação é aberta ou fechada? Mas não é para rir, eu estou falando sério. Na PrEP, a gente aprende a fazer isso. Né? A gente escreve lá, paciente em relação não monogâmica, consensual ou não monogâmica não consensual. A gente tem que descrever o que a gente vê com termos técnicos, e é muito bizarro, mas é a realidade das pessoas hoje. Né? Então, a gente vê relações, por exemplo, híbridas, em que um dos dois é monogâmico, o outro não é. Relações pansexuais, relações poliamorosas ou polifiéis. Né? O trisal é o mais famoso, mas você pode ter aí quadrisal e outras relações, né, do tipo poliamor. As monogâmicas. Opa, perdão. Volta. Desculpa. As monogâmicas, as relações flexissexuais, em que elas variam. Os living apart together, que são os casais que hoje estão juntos há muitos anos, mas eles não convivem no mesmo espaço. Os swingers, que são as pessoas que só se relacionam com outros casais, sexualmente. As amizades coloridas, que é uma coisa que já são antigas, a gente já ouviu falar muito, mas que as pessoas nunca deram muito valor para isso, mas são extremamente importantes. Inclusive, em artigos científicos, a gente já encontra artigos científicos mostrando, por exemplo, maior vulnerabilidade para IST. Então, todo mundo está com um sorrisinho de canto de boca, porque está todo mundo lembrando dos PA. Eu sei disso. Então, o PA, que é o famoso fuck buddy, né? Hoje tem artigos científicos que mostram que existe o maior risco, por exemplo, de transmissão de IST, especialmente clamídia e gonorreia, entre as pessoas que são os PAs. Né? Por quê? Justamente porque a pessoa tem mais confiança. Então, usa menos preservativo, acaba dando mais bobeira, e aí ocorre mais transmissão de IST, especialmente clamídia e gonorreia mesmo. Os veganos sexuais é só uma brincadeira, tá? Porque, né, eu coloquei porque eu achei engraçado, porque realmente assim, são veganos que não comem vegano, ou melhor, só comem veganos, né? Eles não comem carne, mas eles comem. Então, enfim, é muito confuso essa parte. Vamos adiante. Como essa população jovem hoje não precisa de usar muitas palavras para dizer o que eles querem dizer, muitas vezes eles usam símbolos. Então, quando você entra num aplicativo de pegação, você vai ver muita coisa que está lá, que não está escrita com palavras, mas que tem muito conteúdo. Né? Então, entre os HSH, por exemplo, é muito comum essa nomenclatura em que eles se definem como um twink, como urso, como lontra, cub, grizzly bear, panda, koala, chaser, daddy. Se todo mundo lembrou do Sugar, né? Mas então, por aí. Chub, as úrsulas. E as úrsulas são, em geral, homossexuais femininas que têm o hábito de se vestir como ursos. Então, elas pegam coisas dos gays ursos para elas. Mas, às vezes, a informação que está lá na nossa cara, se a gente vai usar o aplicativo... Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou falando a gente usar aplicativo? Eu estou estimulando todo mundo aqui a ter um perfil para fazer pegação?
Não. Vocês vão ver, com o passar da aula, que hoje esses aplicativos são usados para trabalhos científicos e para prevenção de IST e HIV em jovens. E é esse o motivo da aula. É isso que a gente precisa saber dessa aula, que a gente tem que usar o meio que vai chegar no jovem, e não fazer o contrário, né? Então, por exemplo, se no perfil lá, o nome da pessoa, tiver uma berinjelinha, ele está dizendo que ele é ativo ou que ele tem um pinto grande. Tá? Se tiver um pêssegozinho, ele está dizendo que ele é passivo ou que tem um bumbum grande. A vagina é uma gatinha, que em inglês é pussycat, né? Um tacozinho, a pessoa está se definindo como latina, de origem latina. Isso aqui eu não preciso dizer nada. Me recuso, né? A imagem é absolutamente ilustrativa do fato. As gotinhas, em geral, significam que a pessoa gosta de esperma ou de suor no sexo. A felação também não vou explicar, porque, né, o desenho é bem típico, aquela carinha assim, ó. A cunilíngua é uma linguona, por motivos óbvios. O fisting, que é um punho fechado, tá? Quem não sabe o que é que eu estou falando, pelo amor de Deus, anota e vai buscar no Google, porque eu não vou falar tudo isso aqui, não, viu? Não vai dar tempo, a gente vai ficar aqui até amanhã. Então, o bondage, que tem a ver com um pouco de sexo mais pesado, é aquele símbolozinho com o zíper na boca. Em geral, envolve realmente a pessoa sufocar a outra. O BDSM, que é a sigla de Bondage, Domination and Sadomasochism. Cream Pie, eu não vou explicar de jeito nenhum, porque isso é muito pesada. E o infectado pelo HIV, que tem aquele símbolozinho do material infectante, que é uma coisa que também pode estar lá presente. A pessoa não precisa dizer que ela é HIV, mas ela coloca lá o símbolo. As drogas também podem estar representadas com símbolos, né? Então, a maconha ou o uso de qualquer tipo de droga, em geral, é o símbolozinho daquela folhazinha do Canadá. O crystal meth ou crack é um cristal, óbvio. O êxtase ou MDMA são cápsulas, porque eles são em cápsula. A cocaína é o raiozinho, então o raiozinho não é o Harry Potter, tá? É outra coisa. A heroína, ou slam sex, que é uma seringuinha com sangue. Não sei se vocês conhecem o termo, mas a gente fala muito em chemsex, que é o uso sexualizado de drogas, né? É uma prática muito comum, especialmente na população gay, não é exclusiva, mas muito comum, em que se consome drogas para fazer sexo, sob efeito de drogas. Isso merece uma aula. Mas existe também o slam sex, que é a mesma coisa, só que com o uso de droga endovenosa. Um pouco mais complicado, né? Então, e aí a gente volta para falar nesse assunto das redes sociais geoespaciais, que hoje fazem parte do dia a dia. Na verdade, faz parte do dia a dia de todo mundo, porque todo mundo aqui já teve, ou tem, né, ou vai ter, participação em alguma das redes sociais que estão aqui, né? O LinkedIn, o Google+, que não existe mais, o Facebook, o YouTube, o Twitter. Então, todos são redes sociais geoespaciais. Todo mundo sabe que você pode ser localizado no espaço usando um aplicativo desses. Quando a gente fala dos aplicativos voltados mais para o sexo, as pessoas habitualmente pensam, de fato, no Tinder, que é o aplicativo, digamos assim, mais usado por heterossexuais, não é exclusivo, mas mais usado por heterossexuais, em que você vai passando as pessoas e dizendo, esse eu gostei, esse eu não gostei. Quando você gostou de alguém que também gostou de você, dá um match e você fica sabendo. Então, it's a match. O Grindr, que é o aplicativo gay mais comum, ele tem um perfil bem diferente, para quem nunca viu. Quando você abre o aplicativo, ele mostra um cardápio de todas as pessoas que estão, teoricamente, cardápio, porque gente, é um cardápio. Vocês ficam dourando a pílula, mas é um cardápio. Esses são aplicativos geoespaciais, então as pessoas estão localizadas no espaço em relação a você. Então, a sua foto é sempre a primeira, e todas as fotos, a partir dali, estão ficando mais distantes de você. Então, o cara do seu lado, teoricamente, quando você clicar nele, vai mostrar. Está a menos de 20 metros de você. Então, esses aplicativos são um cardápio. Eu disse que é um cardápio. Eu falei, não falei? Então, têm perfis bastante diferentes de uso, inclusive. Mas, na verdade, a quantidade de aplicativos, isso aqui é apenas uma parcela
dos aplicativos, uma mini parcela, mini parcela dos aplicativos que utilizam a rede iOS. Tá? Então, não são todos os aplicativos mesmo. Agora, esses aplicativos todos que a gente está vendo e que a gente usa no dia a dia, eles já são utilizados em estudos científicos. Então, tem vários estudos científicos, por exemplo, publicados, 2016, 2014, 2014, 2015, 2017. São todos esses artigos que eu citei aqui, são artigos que fazem inquéritos populacionais. Então, eles avaliam populações HSH em alguns locais do mundo. Ou seja, já tem muita gente utilizando os aplicativos de pegação para trabalhar. Isso é uma coisa extremamente importante. Esse estudo, por exemplo, foi feito. Esse estudo já é uma revisão sistemática e uma meta-análise sobre o tema. Então, para quem nem sabe que existia trabalho com isso, já tem meta-análise avaliando isso, né? Então, o que eles observaram, por exemplo, nesse estudo? Que, em comparação com os não usuários, os usuários de aplicativo tendem a ser mais jovens, identificados como brancos, nível educacional mais elevado, com maiores rendimentos, maior taxa de engajamento em comportamento sexual de risco, IST, maior probabilidade de já ter feito um exame anti-HIV na vida e igual prevalência de infecção pela HIV do que a população não usuária. Então, você já vê que já tem muito estudo sendo feito utilizando esses aplicativos. E existem muitos estudos sendo feitos especificamente com prevenção de HIV. Hoje tem estudos sendo feitos nesses aplicativos, por exemplo, oferecendo autoteste. A pessoa entra, se cadastra e recebe o autoteste em casa. Então, você pode utilizar essa ferramenta, que o jovem usa diariamente, cerca de 1,5 hora por dia, você pode utilizar para trabalhar, para fazer prevenção de HIV. Então, isso é uma coisa extremamente importante. Então, se a camisinha está saindo de moda também entre os jovens, chegou a hora da gente pensar em estratégias adicionais de prevenção? Acho que a gente tem que pensar. Se 40% a 50% deles só usou camisinha na última relação, a gente tem que falar de outras estratégias, né? Então, por exemplo, a gente tem a possibilidade de avaliar a PrEP. No Brasil, PrEP só está autorizada para maiores de 18 anos. A gente tem o estudo PrEP adolescente, que é o PrEP 15-19, sendo feito em alguns poucos centros, na verdade, no Brasil, que é um estudo que, de verdade, começou esse ano, em São Paulo. Então, está bem inicial ainda, eles não têm nenhum... A maior parte dos usuários ainda não fez a primeira visita trimestral, então ele está muito no começo. Nos Estados Unidos, o FDA já aprovou o Truvada para usuários de 15 a 17 anos. Mas a coisa não é simples, porque é uma população específica. O estudo que autorizou o FDA foi esse, o estudo ATN 113, com 67 jovens HSH de 15 a 17 anos, usando um comprimido de Truvada, tenofovir e amitricitabina diariamente. Perfil de tolerabilidade foi similar aos estudos em adultos, só que teve 3 soroconversões até a semana 48. 3 dos 67 pegaram HIV usando PrEP, ou não usando PrEP. Né? Porque aí entra a questão, especialmente da adesão. E foi isso que o trabalho mostrou mesmo. Né? A incidência de IST, ela, na verdade, caiu ao longo do estudo, a adesão à droga também caiu ao longo do estudo. Isso acontece, quem trabalha com adolescentes sabe que isso é muito comum. Então, eles sugerem, por exemplo, que o acompanhamento seja mensal para melhorar a adesão, ao invés de trimestral, como a gente faz no PrEP-SUS. O estudo PrEP adolescente ele está fazendo o acompanhamento trimestral. Então, seguindo o modelo adulto. Né? Nos Estados Unidos, eles deixam muito claro que o uso da PrEP ela tem que ser utilizado com o sexo seguro. Né? Agora, por que a coisa está acontecendo? Isso já foi autorizado em 2016 e, até hoje, ainda é difícil nos Estados Unidos. Né? Primeiro, porque falta informações técnicas sobre a prescrição e o acompanhamento dos pacientes em PrEP, essa população. Questões éticas relacionadas a sigilo. Só para vocês terem ideia, esse protocolo brasileiro ele precisou entrar na justiça envolver. Né? No Brasil, então, o estudo já está andando, ele tem um planejamento, né, de 3 anos em 3 capitais brasileiras. E aí a gente tem que aguardar para ver se os resultados serão os mesmos. A gente sabe que não funciona dizer para eles não transarem, óbvio. Né? Então, essa estratégia realmente não faça nada até os 25, é uma péssima estratégia. Quem tentou viu que não funcionou. Né? E nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm um dia, 10 de abril, é o Dia Nacional da Consciência da Juventude com relação a HIV/AIDS. Então, se aqui a gente tem o Dia Mundial de Luta contra a AIDS no dia 1º de dezembro, eles têm um dia só para a população jovem, porque eles já perceberam o quanto isso é extremamente importante. Né?
Então, eu termino a fala, na verdade, com uma fala do Ricardo Vasconcelos, que diz o seguinte: agora é hora de conhecer o universo dos jovens e encontrar quais as melhores maneiras para se utilizar uma prevenção que funcione nas suas vidas. E isso só será possível se eles forem ouvidos, respeitados e valorizados. A partir daí, será possível instrumentalizá-los com as ferramentas de prevenção combinada, sem pudor para falar sobre aquilo que já estão fazendo há muito tempo: sexo. É isso. Obrigado. Obrigado, Sidney. Depois dessa palestra científica, está todo mundo disperso. E apto, então, para ouvir a doutora Márcia Webb. Inteligência artificial, que tem um chatbot, como a gente chama, é um novo instrumento que pode ser utilizado em prevenção em saúde. O povo está fazendo umas caras ótimas para mim. Que, na verdade, ela tem um perfil no Facebook dela, o perfil dela, Amanda Selfie. O trabalho de divulgação é incrível, as fotos são inacreditáveis, os desenhos são lindos, cara, é um negócio impressionante. E ela conversa com os usuários do protocolo. Então, as pessoas entram para tirar dúvidas do protocolo e ela responde. Ela fala sobre prevenção, ela fala sobre IST, sobre risco de ISTs e de HIV, e ela conversa com as pessoas usando, obviamente, um linguajar jovem. Como o trabalho, esse protocolo ele é voltado principalmente para HSH jovens e população trans, então ela tem um linguajar baseado em Pajubá, né? Então, ela fala em aqué, ela fala no linguajar gay, que é muito comum entre os jovens, né? Então, ela é voltada para isso. Isso é um novo futuro. Tá? Então, isso é um novo futuro da prevenção, é a utilização de chatbots. O CRT parece que está criando um chatbot agora para trabalhar também com essa população. O CRT em São Paulo tem um grupo no Facebook muito ativo de jovens que chama Conversaria Sem Tabu, que é bem interessante também, onde é absolutamente aberto para quem quiser, não é só jovem que participa, mas eles são os que movimentam o grupo. Tem o WhatsApp, obviamente, para as pessoas tirarem dúvida, porque tem que ter esses métodos de acesso mais práticos do dia a dia, né? Você não precisa necessariamente entrar num grupo dentro do Facebook para tirar uma dúvida, você manda uma mensagem para o WhatsApp do grupo e eles respondem, né? Então, essas novas estratégias têm que ser utilizadas para poder engajar o jovem na prevenção. Isso é extremamente importante, né? E eu não paro de falar.